Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Ontem eu liguei para o pastor Claudio Honor e falei para ele, cara, fica preparado, porque a qualquer momento minha esposa pode ter nenê, se eu não conseguir pregar, você prega, né? E aí a gente ficou com aquele clima, e a Fernanda dizendo, amor, né, foi no hospital, já começou a ter, né, o processo de ter nenê, amor, eu não vou na igreja. Aí eu estou lá, tomando banho, e de repente ela se arrumando para vir para a igreja, né? Então, só Jesus, irmãos, para segurar essa mulher, só Jesus e Leonan, né? Graças a Deus. Queridos, disseram para mim que o Ney está aí, é verdade? Ney e a Thalita? Ô, meu querido, fica de pé, por gentileza. Que prazer recebê-los. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. O Ney, a Thalita e o filho, né? Sejam sempre bem-vindos, viu? Beijão no coração de vocês. É um prazer tê-los conosco mais uma vez. Queridos, abra a sua Bíblia em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Você que está em casa também, nos acompanhando aí, pelo YouTube, seja abençoado pelo Senhor. Você que nos ouve pelo programa de rádio, seja envolvido com a presença do Altíssimo. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Provérbios 4, 18, diz assim: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida, obrigado porque podemos, meu Deus, buscar a Tua presença com liberdade. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz. E agora nós rogamos ao Senhor, meu Deus, continue, Senhor, falando ao nosso coração. Usa a minha vida, usa a vida da Gabi, Senhor, das ministras e ministros lá na escolinha. Usa-nos, Deus, para fazermos aquilo que o Senhor quer. Envolva a Tua igreja com Tua glória. Nós declaramos que aqueles que nos ouvem no programa de rádio, como também aqueles que nos vê agora, Senhor, pela internet, Deus, aqueles surdos também que acompanham pela internet agora, meu Deus, envolva-os com Tua glória, é o que nós te pedimos, e decretamos desde já a falência do império das trevas. Declaramos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu imenso amor, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui um conselho do sábio Salomão, a qual tem muito a nos ensinar. Salomão, na verdade, aqui ele faz uma comparação entre a luz da aurora e o caminho do justo. Você já parou para pensar, quando você leu ali, Provérbios 4, 18, você já parou para pensar o que tem a ver a luz da aurora com o caminho do justo? Interessante que a luz da aurora é uma claridade visível que se dá no céu antes do nascer do sol e que indica o começo do dia. A luz da aurora ainda não é o dia perfeito, ela ainda não dissipou as trevas, ela ainda não pôs a escuridão para correr, mas a luz da aurora indica que o dia está começando. É uma claridade que se dá no espaço. Mas essa claridade ela vai crescendo, como aqui essa versão diz, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Ou seja, ela começa lá clareando devagar, as trevas ainda predominando, mas ela vai se intensificando, brilhando, e de repente chega meio-dia, chega 1h da tarde, onde o sol está, aquele sol, né, de rachar mamona, aquele sol violento, aonde já dissipou as trevas, aonde não há escuridão, não há escuridão que prevaleça, o sol está ali radiante. E o que tem a ver a luz da aurora, esse processo de brilhar até o sol ficar perfeito, com a sua e a minha vida? Queridos, precisamos entender que Salomão aqui, ele está ensinando que da mesma forma que o sol, ele tem um processo para se tornar um dia perfeito,
sem falar que depois ele vai se escondendo e volta a ter um novo processo dele nascer. Assim como o sol, ele passa por um processo, você e eu, como filhos, como justos, passamos por um processo. Não só nós que estamos aqui nesse salão, mas a humanidade, ela passa por processos. E entender que passamos por processos, amados, nos vai fazer caminhar de uma forma mais leve. Porque ainda há pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com os processos da vida. Processos que muitas vezes não saem como eu quero, processos que muitas vezes não saem como eu sonhei. Por exemplo, o processo do casamento, quando eu ainda estava lá, sonhando no casamento, sonhando, com a minha esposa, com o meu cônjuge, sonhava um mar de rosas, mas de repente entra o casamento, vem as fases ruins do casamento, que pastores Claudianor e Márcio pode falar melhor do que eu, que passa os dias difíceis, as pessoas por não saber lidar com os processos do casamento, acaba rompendo, acaba vivendo um caminho desgostoso, porque não soube lidar com o processo. E não só no casamento, mas em várias áreas da nossa vida, tudo passa por um processo. Eu disse isso pela manhã e é interessante, se você olhar nas Escrituras, o início de tudo, ou seja, o gênesis de tudo, passou por um processo. Irmãos, Deus sendo soberano, Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, Deus tendo todo esplendor e glória, poderia ter feito todas as coisas com uma só palavra, sim ou não? No primeiro dia ele poderia ter dito que haja todas as coisas. No primeiro dia ele poderia ter dito haja luz, haja escuridão, haja animais, haja árvores, haja o homem, mulher, que tudo se estabeleça. E aconteceria, porque Deus tem poder para isso. Mas note comigo, Deus não fez. Deus usou processos. Primeiro dia, segundo dia, sexto dia, sétimo dia. Foi o processo da criação. O homem só foi feito no sexto dia. Houve todo um processo até que o homem fosse feito. E o homem poderia ter sido feito com uma palavra: aconteça. E acontecesse ali, existisse ali o homem, mas não. Até para criar um homem, Deus pega barro, faz um boneco, sopra no boneco, então Adão tem vida. Para fazer a mulher, ele tira a costela de Adão e faz a mulher. Tudo passa por um processo. Inclusive, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansa. E para pensar comigo, irmãos, Deus precisa descansar? Sendo que a Bíblia diz que Ele é o nosso guarda, o guarda de Israel que não dorme, que vigia de dia e de noite, na madrugada, Ele está vigiando por nós. Mas por que Deus dorme no sétimo dia, ou descansa, melhor dizendo, no sétimo dia? Porque Deus estava ensinando que tudo é feito por processos, e que nos processos da vida, inclusive na nossa, precisa haver um tempo de descanso. Tempo de criação, tempo de aprendizado, tempo de crescer, de evoluir, mas também um tempo de descanso. E não só no Gênesis, mas toda a história bíblica você vai ver Deus se movendo por processos. Aí o homem peca, entra um novo processo. Agora Deus lutando pelo homem, Deus lutando pela salvação. E você vai ver Bíblia afora, profetas se levantando, estruturas sendo levantadas para salvar o homem. Até que chegou o dia do nosso Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que se fez sacrifício vivo por nós, mas que precisou também viver processo. Jesus não veio na terra como Adão, irmãos. Deus poderia ter ido lá no jardim, pego barro, feito ali um boneco novamente, soprado em suas narinas e dado o nome a ele de Jesus. Perfeito, puro, santo, reto. Jesus te dou alguns dias para você formar uns discípulos, já morre na cruz e vamos resolver o problema da humanidade, sim ou não? Mas não, queridos, até Jesus passou pelo processo. O Espírito Santo coloca uma semente dentro de Maria. Maria vai passar ali pelos seus 9 meses de gestação, vai dar à luz a Cristo. Depois Jesus vai passar por um processo de aprendizado
com sua mãe Maria e seu pai adotivo José, com os homens da lei da época. Jesus precisou, irmãos, 30 anos aprender sobre a vida. Jesus precisou de 30 anos para talvez trabalhar ali junto com José na carpintaria, para aprender junto com os fariseus da época, os escribas da época. 30 anos aprendendo com sua mãe como lidava com as coisas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por meio daquilo que sofreu, ou seja, Jesus teve que aprender os processos. E se não bastasse esse processo de 30 anos, quando Jesus entra em evidência, Jesus passa 3 anos e meio em um processo de formar agora os seus discípulos. E depois ainda Jesus vai passar por um novo processo, qual? De ir para a cruz e morrer na cruz, de ser envergonhado na cruz do Calvário, de ser exposto na cruz do Calvário, passar pelo processo da humilhação daquele ladrão que estava à sua esquerda, dizendo, né, se você realmente é filho de Deus, desce daí, desce nós. E hoje, Jesus ainda continua no processo. Qual é? Ele está no céu preparando um lugar para mim e para você, esperando que Deus Pai lhe diga, desce, busca a tua noiva, busca a minha igreja e vem, para que nós vivamos uma eternidade. Percebe, queridos, que a vida ela é feita de processos, e você entender que a vida é feita de processos vai te ajudar, porque daí você vai entender que a crise financeira que você está passando vai passar. Se você olhar para a natureza, irmãos, eu estava dizendo isso pela manhã, né? Até usei o exemplo do Atos que tem sítio, o pastor Pedro que tem fazenda, alguns irmãos que tem terra, plantação, eles sabem dizer melhor do que nós, pastor Jaci que lida com isso, até a cana precisa de a terra, a seringueira precisa de um tempo para poder repor as suas energias para dar mais borracha. O mundo passa por estações, as 4 estações. Agora, pensarmos que nós não passamos por processo, irmãos, isso não cabe. Você precisa nesses dias ter calma, calma que tudo se encaixa. Veja a pandemia. Recentemente nós estávamos aqui, pastores e músicos, ministrando o culto só com aquela câmera, e vocês em suas casas nos assistindo, nos acompanhando. Aí depois passamos por um momento onde um pouquinho só podia vir no templo. Hoje já aumentou um pouco mais o número, e já você já vai vir sem essa máscara feia, e eu vou poder ver seu sorriso, você vai poder abraçar o seu irmão, porque tudo passa, meu irmão. Até a crise ela passa. O que precisa acontecer é eu saber lidar com os processos da vida. O seu filho está passando por um processo, tenha calma. A sua saúde é um processo, tenha calma. Então isso cabe a todos nós, como seres humanos. Mas existe um detalhe nesse texto. Esse texto, Salomão, ele está dizendo sobre o caminho do justo. O processo normal da vida, ele acontece para o ímpio ou para o justo, porque o sol nasce para o ímpio e para o justo. Mas existe um processo que só acontece com aqueles que se submetem a viver a vida de Deus, aqueles que aceitaram viver uma vida de justo. O que é uma vida de justo, pastor? Alguém que nunca pecou? Não, irmãos, porque se fosse assim, eu seria o primeiro a descer desse altar. Nós somos justos não pelo que fazemos ou tentamos fazer, nós somos justos pela graça, pelo sangue do Cordeiro, por esse sacrifício que foi feito por nós. Esse sacrifício nos justificou, mas junto com esse sacrifício vem uma responsabilidade. Junto com esse sacrifício, junto com esse selo do Espírito Santo, de homens e mulheres justificados, existe um processo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O processo do caminho do justo. E o primeiro deles é Mateus 11, 28. Primeiro processo que acontece ou se dá na vida dos justos, aqueles que vêm até o Senhor, está aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Queridos, você como justo,
sabendo que a vida já é uma vida de processos, e agora você está em Cristo, uma nova criatura, desenvolvendo a sua salvação, como diz as Escrituras, você precisa entender que como justo você precisa deixar no Senhor os teus fardos. O primeiro processo da nossa vida é nos desvencilharmos dos fardos que está sobre nós. Recentemente o nosso pastor ministrou sobre isso, sobre o peso do fardo que nos atrapalha. E a Bíblia vai dizer em Romanos 8:1, portanto, agora. Paulo não vai dizer portanto amanhã, portanto na eternidade, não. Paulo está dizendo portanto agora. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida para Cristo, se você se rendeu ao Senhor, você precisa entender, não pode mais haver condenações sobre a tua vida. Fardos que você tem carregado ao longo dos anos, você precisa deixá-los no Senhor. Agora detalhe, hoje pela manhã o Totti veio falar isso para mim. Detalhe interessante, quando Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Totti disse algo interessante, esse vir até o Senhor, não é eu chegar com os meus fardos até Ele e ficar ali parado, não, é eu chegar até Cristo e lançar sobre Ele os meus fardos. Porque esse texto, a continuação vai dizer, lance sobre mim o vosso fardo pesado e tome sobre si o meu jugo que é leve. Ou seja, é uma vida que eu preciso desenvolver de desapego, irmãos. Pastor Pedro muito bem ministrou, Faraó usa essa metodologia. Quando o Faraó viu que Israel estava crescendo, o Êxodo 1, ele coloca fardo sobre o povo para que o povo não crescesse. Quando Moisés chega e pede, olha, eu preciso sair para adorar o Senhor, para celebrar uma festa ao Senhor, para sacrificar o Senhor, Faraó vem e coloca fardos. Quando o inimigo percebe que você está se desenvolvendo, crescendo em maturidade, em graça, como Samuel que crescia diante dos homens e diante de Deus, quando Satanás vê que você quer ir níveis mais profundos com o Senhor, o que ele vai fazer, irmãos? Pôr pesos, pôr fardos, para que você não consiga sair do seu ambiente. Talvez você possa até estar na igreja, mas você não está em Cristo. Você está até mesmo na religião, talvez você está até no ministério, mas você não está em Cristo. E eu tenho uma notícia para te dar, a religião não te salva, a religião não te dá esperança. A Bíblia vai dizer que Cristo em vós é a esperança da glória, irmãos. Pastor, mas esse tipo de fardo é só para quem está vindo para Cristo? Não, irmãos. Existem fardos que é colocado em nós ao longo dos anos ministeriais, por exemplo. Existem fardos que são colocados em nós durante os anos de vida cristã, talvez por nós mesmos. Não estou aqui para apontar A, B ou C, muitas vezes nós mesmos nos colocamos fardos na nossa trajetória cristã, sendo que Jesus te chamou para carregar o seu fardo, e você muitas vezes ainda quer carregar fardos no casamento, fardos na vida financeira. Tem pessoas aqui que até hoje carregam fardos da sua imagem, pessoas que talvez lá atrás um dia foram criticadas pela sua beleza, ou talvez, sei lá, foram criticados pelo seu tamanho, não sei, até hoje carrega o fardo da crise, de uma autoestima baixa. Você precisa de uma vez por toda se desvencilhar. Hebreus 12:1 vai dizer, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Percebe aqui Paulo dizendo, existe uma carreira para nós corrermos com paciência, não é da noite para o dia. Existe uma carreira a ser trilhada, mas você precisa trilhar ela sem peso, porque Deus usa os processos para nos tocar. O Espírito Santo me lembra aqui de um texto, de um exemplo. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos chegam para Cristo e pedem para Ele a cura. Homens que já viviam, irmãos, os 10 leprosos viviam um fardo muito maior do que eles podiam carregar.
Aquele que era leproso na época não podia viver no convívio de pessoas, já começava por aí. Eles eram excluídos da sociedade, eles eram subalternizados. Não podia viver no meio das pessoas, porque a lepra passava um para o outro. Aqueles leprosos já haviam sido sentenciados pelos próprios sacerdotes. Todo leproso precisava se apresentar, segundo a lei de Levíticos, se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava sua lepra e colocava ele para fora do arraial. E dava ali o veredito final: olha, nem com a sua família você pode ficar. Olha, muito menos no convívio social. E era decretado ali, irmãos, a falência dele. E de repente esses homens vão para Jesus com uma esperança: Jesus vai me curar, Jesus vai me restaurar. Eu fico imaginando os 10 conversando entre eles: é hoje, é agora. E quando chega em Jesus, sabe o que Jesus fala? Vai, se apresenta ao sacerdote e volta aqui. Ou seja, Jesus queria ensinar eles que existem momentos que vai ter que passar ainda por outros processos. Teve homens que foram curados instantaneamente por Jesus, inclusive um leproso. Mulher com fluxo de sangue tocou Jesus e foi curada. Mas por que esses 10 leprosos não foram curados? Jesus queria ensinar a eles que existem processos que talvez eles não tinham passado ainda. E a sua Bíblia e a minha vai dizer o quê? Que quando eles estavam indo até o sacerdote, no caminho eles foram curados. Ou seja, no processo eles foram curados. Eu quero dizer para você, queridos, talvez durante essa vida toda, nos caminhos da vida, você não conseguiu detectar um ambiente de cura, de manifestação, de poder, de perdão de Deus. Talvez você está olhando para o seu fardo. Talvez você ainda está dizendo: mas outra vez o Senhor está me mandando fazer isso, outra vez o Senhor está me mandando perdoar, outra vez o Senhor está me mandando ter calma, outra vez o Senhor está mandando eu me santificar. Sim, querido, outra vez. Quem sabe agora, nesse processo que o Senhor vai te tocar, que o Senhor vai te transformar, que o Senhor vai operar aquilo que você tanto tem buscado no Senhor. É necessário que deixemos. 1 Pedro 5,7 vai dizer: lança sobre Ele as vossas ansiedades. Não carregue mais esses fardos, queridos. O seu primeiro processo como cristão, como um grande justo de Deus, lança sobre Ele a sua ansiedade. E o segundo passo, depois que Jesus ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, Mateus 11, em Mateus 16, 24, ele vai dizer o seguinte: então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então o primeiro processo é: vinde, você que está cansado e sobrecarregado, você vai encontrar alívio para a tua vida. Só que a vida cristã não para aí. Agora, um segundo processo para você justo é: se você quer vir após Jesus, você precisa negar tudo e seguir Ele. Vir após é: agora eu vou caminhar e você vai caminhar atrás de mim para ver como é. O primeiro estágio, eu te chamei, você veio da droga, você veio da prostituição, você veio da carência, você veio da depressão, você veio da religião, você veio. Mas agora o segundo processo é Jesus dizendo: eu vou andar e você vai andar atrás de mim, para você ver como eu faço. E aqui, queridos, nesse segundo processo, eu queria desafiar você a fazer uma autoanálise de como está você nesse processo. Será que nós, como filhos, como justos, estamos trilhando o caminho de Jesus? Estamos seguindo os passos de Cristo? Ou estamos andando segundo a nossa vontade? Estou até leve, Jesus me aliviou, pastor. Já não há mais condenação sobre mim, mas ainda eu faço o que eu quero. Ainda eu decido como eu quero. Querido, está errado. Você vai precisar passar por esse processo. Até eu disse pela manhã: talvez cabe a mim trazer essa triste notícia para os irmãos, mas eu preciso falar. Cristianismo sem obediência não é cristianismo.
Viver com Cristo sem uma vida de obediência não é viver um cristianismo, amados. Ainda mais em um tempo onde existe a supergraça. Já ouviu falar disso? A supergraça está pregando hoje: faz o que você quer da sua vida, porque Jesus te ama e você vai para o céu. Mentira, irmãos. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Versículo 17, Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo. Mas no mesmo capítulo 3 de João, versículo 37 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós cantamos isso. Nós temos a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu não estou aqui anulando a graça, irmãos. Eu não estou aqui anulando o amor e o favor de Deus. Eu só preciso conscientizar você, a igreja brasileira, você que me ouve, você que vai assistir esse vídeo alguma vez, gostando você ou não, dando joinha ou dando para baixo. Eu preciso dizer para você: Jesus está voltando, e se a nossa vida não estiver segundo a palavra, nós não fugiremos da ira de Deus. E é Novo Testamento, irmãos, é o mesmo, o João 3. Só que muitas vezes esse processo na nossa vida passa desapercebido, porque a nome da graça, até eu disse isso pela manhã, a graça é de graça para você, mas para Ele custou sangue, para Ele custou vida, para Ele custou um corpo moído na cruz do Calvário. A graça para nós é barata, mas para Ele custou tudo. A cruz do Calvário foi um lugar, irmãos, a qual Ele morreu. Ele não morreu bonitinho como os quadros pintam. E eu não estou nem aí para que você vai achar de mim, se você vai gostar ou não dessa palavra. Mas a cruz, Ele não foi crucificado bonitinho, com um pano tampando as suas partes íntimas, não. Jesus foi para a cruz com as suas partes íntimas expostas, com o seu lado perfurado, na sua cabeça uma coroa de espinho, para que você tivesse vida, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Mas, todavia, aquele que não anda, ou aquele que se mantém rebelde ao Filho, não fugirá da ira de Deus. E o que é a ira de Deus, pastor? A ira de Deus é o inferno, irmãos. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, não foi feito para o homem. Mas o homem, pela desobediência, escolhe ir para lá. Deus não fez o inferno para a humanidade, irmãos. Deus fez o inferno para Satanás e os seus capangas caídos. Só que o homem, por sua desobediência, ele escolhe viver a ira de Deus. Mas nessa noite eu quero chamar você a viver o processo. Qual? O processo da obediência. Se a Bíblia te manda parar com alguns hábitos, pare, querido. Se a Bíblia já te ensinou que é errado alguns comportamentos, pare com esses comportamentos. O seu e o meu casamento não pode ser guiado pelo que nós achamos. O seu e o meu casamento justos precisa ser guiado pela Bíblia. O que ouvimos não pode ser guiado pelo que achamos que é certo. O que nós ouvimos precisa ser guiado pelo que a Bíblia diz. O que falamos não é segundo o que achamos, mas o que falamos precisa ser guiado pelo que a Bíblia diz. Os nossos filhos precisam ser guiados pelo que a Bíblia diz. As nossas empresas, os nossos trabalhos, a nossa servidão, seja o que for, o nosso ministério, não precisa ser guiado pelo que eu acho, precisa ser guiado pelo que a Bíblia fala, irmãos. Ainda existe alguns que ainda estão dizendo que a Bíblia não é suficiente. Mentira do inferno. A Bíblia é absoluta, é soberana. A palavra do Senhor vai dizer: passarás os céus e a terra, mas esta palavra nunca passará, meu querido. Pode ser digital como a minha, ou em folha como a sua, ela nunca passará. O que precisa é, a Bíblia vai dizer em Mateus 7, eu estou repetindo isso, eu já preguei isso recentemente, a fidelidade de Deus que nos engana. Mateus 7 vai dizer que havia duas construções, uma do lado da outra, as duas eram iguais. Qual era a diferença? Fundamento.
aonde elas estavam sendo construídas. Não é porque está dando certo que significa que Deus está aprovando, queridos. A aprovação vai vir, sabe que dia? O dia que o vento bater. E eu temo em dizer isso, mas eu preciso dizer: o vento bate para todos. E um dos últimos ventos está para bater. Jesus está voltando, irmãos. E vai ser ali que nós vamos ser descobertos se estamos com um fundamento correto, pronto para subir, guardando o azeite como aquela viúva, ou como aquela virgem, desculpa, ou o meu fundamento é areia. Por isso, nesses dias, julgue você mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Como eu disse, João 3,17, nem Jesus está aqui para julgar, mas uma coisa é certa: os nossos passos precisam ser como o passo de Jesus. A nossa fala tem que ser como a fala de Jesus. O meu comportamento precisa ser como o de Jesus. E uma das frases que mais mexeu com a minha vida, quando eu me converti, eu ouvi isso do pastor Pedro: venham todos para Jesus. Jesus te ama como você é, mas Ele se recusa que você continue como um pecador. Jesus te aceita como você é, querido, mas Ele se recusa que eu e você continuemos na prática do pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer: desenvolva você a sua salvação. Por isso que a Bíblia vai dizer: santificai-vos, pois, amanhã. Porque santificai-vos, pois, ao Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E como eu aprendo isso, pastor? Como que eu aprendo a seguir esse Cristo? Irmãos, eu já disse, é com a palavra. É através da consolidação. Nós estamos em um novo tempo, reformulando a consolidação da igreja, aonde eu quero, no nome de Jesus, estimular você que nunca fez a consolidação: faça. Isso vai ser lâmpada de Deus para os teus pés, luz do Senhor para os seus caminhos. A consolidação vai te dar base de como você deve se mover nessa terra. Então não vai ser qualquer um que vai dizer na tua orelha o que você tem que fazer, não. A Bíblia diz assim. Nós estamos hoje com a consolidação acontecendo, seja aqui, seja nos núcleos, ou seja um momento que você possa, durante a semana, o que queremos é proporcionar para nós, igreja, um ensino claro da voz de Jesus de como andar. Através dos discipulados, através de uma comunhão profunda com os ensinamentos do Senhor, porque não tem jeito. Diga assim comigo: não tem como. Diga aí comigo, fala assim: não tem como. O processo de aprendizado é real. Queridos, pensa comigo, Jesus demorou 30 anos para poder iniciar o ministério dele. Jesus estava recebendo fundamentos. Os discípulos demoraram 3 anos e meio. Paulo, o grande escritor da Bíblia, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, das cartas, ele era um homem da lei, ele já conhecia a lei, mas de repente ele tem um encontro com a graça e ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele cai cego. E ele não levantou fazendo o que ele achava, o que ele tinha que fazer, porque se ele saísse fazendo o que ele queria, cego, ele só ia fazer coisa errada. Como um cego vai guiar outro cego? Mas foi necessário quem? Ananias, pegar na mão de Paulo e levar Paulo e ensinar Paulo. Depois vem quem? Vem Barnabé e anda 14 anos com Paulo, ensinando Paulo o que é o cristianismo. Você ouvia Paulo de ouvir falar, mas agora você precisa contemplar com a experiência. 14 anos Paulo andando com Barnabé para aprender, sabe o que? Sabe o que Paulo aprendeu com Barnabé 14 anos? Que ele era dos maiores, dos homens, aliás, ele era o menor. Ele era o servo, a escória da sociedade, mesmo tendo ido por terceiro céu, mas o discipulado era tão profundo. Paulo aprendeu tanto com um homem de Deus que ele não se vangloriava, não se tratava dele, se tratava de uma graça que estava sobre ele.
Moisés, um homem que libertou uma nação, irmãos, mais de 1 milhão de pessoas, que atravessou o Mar Vermelho, que contemplou grandes milagres. Mas esse Moisés que eu estou falando agora, precisou de um discipulado de 40 anos, andando com Jetro. 40 anos durou o processo de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus já estava estimulando Moisés para ser um libertador. Mas quando ele tentou fazer do jeito dele, ele matou um egípcio pelas suas próprias mãos. Aí foi necessário Deus esconder Moisés lá debaixo do manto de Jetro, para que Moisés aprendesse a libertar o Israel do Egito da forma correta. Qual era a forma? Deus operando grandes milagres. Talvez Deus está colocando você, teu casamento, a tua estrutura, os seus filhos, a sua vida financeira, o teu ministério, em alguns processos de aprendizado, para que você aprenda a libertar da forma correta. E por último, e não menos importante, o último processo que Deus espera de mim e de você, depois que Ele te chama, te pedindo os teus fardos, depois que Ele te diz, olha, vem caminhar vendo como eu faço, por último Ele vai dizer em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Queridos, como justo, eu não posso parar minha vida só no desabar os meus fardos, eu não posso só parar minha vida em querer aprender as Escrituras. Eu preciso, além desses 2 grandes passos, eu preciso anunciar a morte dele até que ele venha. Hoje é uma noite de ceia, e em 1 Coríntios, capítulo 9, vai dizer que após os apóstolos e a igreja ceiar, Paulo diz o seguinte: agora, depois da ceia, anunciai a morte dele até que ele venha. Existe um processo, querido, que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos os porta-voz do Evangelho da paz. Pastor Pedro diz isso sempre. Deus poderia usar anjos, irmãos. Sabe aqueles anjinhos pequenos que tem um pé na terra e um pé no mar? Poderia vir um anjo aqui e pregar para bebedouro, e acho que bebedouro inteiro se converteria. Mas Deus não quis os anjos, Deus quis você. E a grande pergunta é, no processo do ide por todo mundo, como estamos? Algumas perguntas para refletirmos. As pessoas da nossa rua já ouviu falar de Jesus? As pessoas do nosso trabalho já ouviu falar de Jesus? As pessoas que estão nessa cidade já ouviu falar que Jesus salva? Até eu pedi para o Maçã escrever, né, no outdoor que tem ali fora: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos mais perder tempo. Precisamos anunciar a morte dele até que ele venha. E ele está voltando, irmãos. Ele está às portas. E existem pessoas carentes esperando você abrir a sua boca. Pastor, mas eu sou tímido. Pastor, eu tenho dificuldade. Mas você é uma testemunha. E o que Deus espera de nós, você não vai ver na Bíblia Deus dizendo o seguinte: olha, para você pregar o Evangelho, você precisa ser um PhD em teologia, você precisa ser isso. Olha o que a Bíblia vai dizer, Atos 1:8, vós sois minhas testemunhas. Eu não estou aqui anulando estudar a Bíblia, não estou anulando outras coisas. O que eu quero dizer é, talvez você nunca vai fazer um curso teológico, talvez você nunca vai ler a Bíblia toda, mas você é uma testemunha viva de Jesus por onde você passa, irmão, levando pessoas a Cristo. Talvez você vai ser aquela pessoa que, como diz 1 Coríntios 9, acabou a ceia, eu vou anunciar a morte dele de alguma forma por onde eu passar. Os meus amigos vão saber que eu sou um cristão. Eu até ouvi algo esses dias que me chocou. Uma pessoa, eu não sei se eu já disse isso aqui, um vendedor cristão, tinha lá, né, vários clientes, obviamente, e ele havia ganhado
um litro de uísque. E aquele litro de uísque, ele é um cristão, ele não bebe, amém? Cristão não bebe, amém ou não? Ou não deveria. Aí ele pega aquele uísque, o que ele tem a ideia? Olha, eu tenho um cliente que é bom, o cara compra bastante comigo, eu vou lá e vou dar esse litro para ele, porque eu sei que ele bebe. E foi lá o cristão, o justo, foi lá, levou o litro de uísque, deu para o cara, tal. Na hora que terminou ali toda a novela, o cara virou para ele e disse o seguinte: meu amigo, muito obrigado pelo uísque, mas eu confesso que eu esperava ganhar uma Bíblia de você, e não um uísque. As pessoas aí fora estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. O povo está esperando você se manifestar do jeito que você é. Eu não estou dizendo para você ser que nem o Atos. O Atos aqui nesses dias, né? Ele é barro, né? É barro, igual eu, barrinho. Se pegar água nele, vira um barrão só. Mas esses dias, irmãos, o Atos, com uma ousadia tremenda, pegou o megafone, foi lá para frente do cemitério e começou a falar de Jesus para as pessoas. Se é eu, já tinha me escondido no carro fazia tempo. Somos diferentes. Aí ele está lá no Burger King, ou sei lá onde, nem sei se pode falar na câmera, depois vocês cortam. Ele estava lá pedindo um lanche, aí a moça falou: ó, na hora que ficar pronto, que nome eu chamo? O cara é evangelista nato. Ele não disse Atos Costa. Ele falou: Jesus salva. Eu fico imaginando a cena, irmãos, a mulher anotando: Jesus salva? Na hora que ficar pronto, chama aí, Jesus salva. Aí na hora que o lanche ficou pronto, só dava a mulher gritando lá no sei lá onde era, mas a mulher gritando: Jesus salva, o seu lanche está pronto. Eu fico imaginando alguém que estava desesperado ouvindo: Jesus salva. Queridos, é isso. Talvez você não tenha essa mesma ousadia. Ai, que Deus me dê um pouco daquilo que o Atos tem. Talvez você não vai ter essa mesma ousadia, mas você é uma boa pessoa para ouvir outros. Talvez você não tenha essa graça de sair gritando como Atos. Pastora Selma, se deixar, irmãos, ela evangeliza até João Bobo na rua. Pessoas que têm essa graça de Deus. Mas eu quero aqui abrir um parênteses, né? Nós teremos um curso sobre evangelismo com o nosso mestre Carlos Zani. Mas a missão do ID por todo mundo não é só para os evangelistas. O ID por todo mundo é para os justos, aqueles que têm a sua vida como a luz da aurora, que vai brilhando até ser um dia perfeito. É claro que isso se enquadra a um chamado evangelístico doido. Mas talvez você, tímido, você vai parar perto de alguém, vai falar de Jesus para uma pessoa, vai ganhar uma pessoa, mas você talvez nem tem dimensão do que essa pessoa vai causar no mundo. Poyong Shu, um dos maiores líderes da história, que tem a maior igreja até hoje, mesmo morto recentemente, tem a maior igreja do mundo. A pessoa que ganhou Poyong Shu para Jesus, só ganhou ele, só ele. O cara ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Então não tem desculpa, você pode mudar a sociedade, querido. Como cristão, você pode anunciar a morte dele com a sua gentileza, com a sua honestidade, com a sua palavra diferente com a desse mundo, com um caráter diferente com a deste mundo, com um talento diferente que você tem. Irmãos, eu falo isso para a gente encerrar. Não tem ninguém aqui, ninguém, que não tem um talento que Deus confiou. Tem alguns que pode ter 5, 10, mas ninguém aqui, repito, pode dizer: pastor, eu não tenho nenhum talento. Biblicamente todos nós temos pelo menos um, e esse o Senhor espera que você multiplique ele. Se for o talento de ouvir pessoas, multiplique isso, ajude pessoas. Se é o talento de falar, fale bastante. Se é o talento de abraçar, mesmo agora não podendo, né? Dá um jeito, mas toque alguém em amor. Hoje nós temos uma ferramenta, irmãos, que se chama celular. O que antes nós precisávamos pegar, 1000 folhetos e demorar não sei quantos dias para entregar folhetos, hoje num clique você pode alcançar milhões de pessoas. Eu estava vendo na televisão agora à tarde
uma pessoa tem 5 milhões de seguidores. Se ela colocar lá, Jesus te ama, 5 milhões de pessoas vai saber que Jesus ama ela. E nós podemos fazer essa diferença. Coloque os seus talentos nas mãos do Senhor. Nós temos os núcleos que estão funcionando de quarta-feira, das 20 horas até as 21h30, a qual você pode pôr seu talento à disposição do Senhor, seja tocando, seja cantando, seja recepcionando alguém na porta, seja dando consolidação, dando curso de batismo. Se exponha, meu irmão. Esses dias eu me expus lá no núcleo do Extremo Norte, não tinha baterista, e eu fui lá, chá com pão. Sabe o que Deus fez? Levou 2 bateristas para lá, porque Ele viu que a minha condição era tão precária de tocar bateria, que Ele teve misericórdia do núcleo, e pôs 2 bateristas lá, irmãos, graças a Deus. Mas de uma coisa eu fiz, falei: Deus, eu quero me expor, porque o Senhor merece o melhor louvor dessa cidade. O que eu quero dizer para você, querido, existe um talento dentro de você, existe um talento que pode ser grande na mão de pessoas. Esses dias na rua da minha casa tinha uma menina de 6 anos e uma de 3, pegando reciclagem. A de 3 anos com dor de barriga, com coliquinha, mas a mãe forçou elas a irem pegar reciclagem. E isso não é no Haiti, irmãos, isso não é na Bahia, foi lá perto de Colina, onde eu moro, lá no Vale do Sol, perto da minha casa, irmãos. No outro dia eu peguei tudo que eu tinha ali em casa de comida, fui na igreja, cheguei na igreja com o olho desse tamanho, porque eu choro até a inauguração de supermercado. Umas pessoas já viram, perguntaram o que estava acontecendo, recolhemos alimento, fui lá levar na casa da pessoa. Nós podemos, querido. Ninguém é rico demais que não possa receber uma ajuda, e ninguém é pobre demais que não possa ajudar alguém. E eu encerro. João 14,6, Jesus ele vai dizer algo. Nos processos dele, ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Por que Jesus é o caminho? Porque ele alivia nossas vidas. Depois Jesus vai dizer: eu sou a verdade, eu ensino você a andar nos meus caminhos, e eu sou a vida, eu dou a você a vida para você levar para todos os que estão à sua volta. Fique de pé comigo, vamos orar. Essa é uma noite de ceia. Uma noite de analisarmos as nossas vidas. É uma noite onde eu posso, queridos, me assentar à mesa. Deixa eu dizer algo para você que está cansado, sobrecarregado. Aqui é o teu lugar. Não deixe de tomar a ceia. Mas pastor, só quem toma ceia é dignamente, só os dignos tomam ceia. Então eu sou o primeiro a descer, irmãos. 1 Coríntios 9, quando Paulo estava falando de tomar a ceia indignamente, é tomar a ceia sem entender o sacrifício de Jesus na cruz. Tem gente que toma a ceia sem entender o que está fazendo, nem sabe que isso significa o sangue, aquilo, o corpo. Não está falando de pecado, porque senão eu seria o primeiro a descer daqui. Mas se você anda sobrecarregado, cansado, envolvido em pecados, talvez os pecados te envolvem, corre para essa mesa, se assente nela e busque uma melhoria com o teu Deus. Se você precisa de aprender mais com o Senhor, de andar, assuma esse pão como verbo vivo, que vai te trazer vida, que vai te trazer ensinamentos profundos, e encare esta ceia como um desafio de evangelho. Eu disse isso pela manhã e me constrangi, irmãos. À direita de Jesus tinha aquele que falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus morrendo, irmãos, evangelizou o cara do lado dele. Cabe isso na tua cabeça, Celso? Estude isso. Cada vez que você vai ver Jesus falando alguma coisa, Jesus tinha que se apoiar nos pregos, estufar o seu pulmão, porque os pulmões estavam pressionados. Estude isso, Max Lucado vai dizer um pouco sobre isso. Ele tinha que forçar os pés na cruz,
para conseguir falar alguma coisa. No que ele forçava, os pregos rasgavam as suas mãos, o lado que estava perfurado machucava, os espinhos entravam ainda mais com venenos. Mas ele disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. E o da esquerda, os esquerdistas, né? O da esquerda disse: se o Senhor é filho de Deus, faz a gente descer. Para ele Jesus não respondeu nada, porque para aqueles que querem descer da cruz, Jesus não quer responder. Mas para aqueles que almejam a salvação, Jesus está levantando pessoas para sair e anunciar as boas novas até que Ele volte. Fecha os teus olhos, querido. Adore ao Senhor. Deixa o Espírito Santo envolver teu coração. Sinta o vento de Deus soprando nos processos. Sinta o vento de Deus soprando os processos da sua vida. Receba vida nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Aleluia. Digno da minha vida, Tu és, Senhor.